Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso primeiro vídeo de 2024, o primeiro vídeo sobre um livro específico que eu acho que muita gente estava aguardando esse dia chegar. Esse dia chegou, gente. Vamos conversar então sobre O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Foi o último livro que eu terminei em 2023, assim, e eu não poderia ter terminado o ano da melhor forma. Como eu adiantei para vocês no vídeo de melhores leituras de 2023, foi uma leitura muito boa, muito maravilhosa, apesar de que tem pontos aqui que eu não curti tanto. Mas assim, mesmo com os pontos que mais baixos da história, até porque nós estamos falando aqui de um calhamaço de mais de 1000 páginas, não é mesmo? Obviamente vai ter momentos que a história dá uma caída, mas mesmo com esses pontos mais baixos, mesmo com algumas decisões talvez do Dumas que eu achei, que eu fiquei meio, não sei se eu curti, essa leitura do Conde foi uma leitura maravilhosa, uma delícia de ler, assim, um livro que realmente me acompanhou aí durante todo o ano de 2023. Eu fiquei com pena de terminar, porque eu estava amando aquela história, adorando o protagonista, apesar dele também não ser uma pessoa muito assim, né, muito correta muitas vezes, mas é um baita romance, tá? Já vou adiantando pra vocês isso. E também já vou adiantando que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Lá pro meio do vídeo, do meio pro final do vídeo, tá? Eu aviso vocês quando chegar a hora dos spoilers, mas eu vou comentar com vocês o final dos personagens também, tá? O final pelo menos os finais principais de cada personagem aqui da história, tá? Se você não leu o livro e não quer tomar spoiler da história, salva esse vídeo, aí você leia, depois você volta aqui e assiste, tá bom? E conversa com a gente. Lembrando que, gente, pelo fato de eu colocar spoilers no vídeo, provavelmente os comentários dos leitores que leram o livro vai ter spoilers também. Então, assim, não tem como eu controlar o que os inscritos colocam nos comentários, tá, gente? Não tem como eu ficar fiscalizando todo mundo ali. Então, assim, eu já avisei várias vezes, mas eu sempre tenho que estar avisando de novo, porque sempre tem gente que chega aqui no canal e chega meio desavisada. Então, assim, tem spoilers no vídeo e provavelmente também vai ter spoilers nos comentários, porque as pessoas vão comentar. Enfim, a galera tava pedindo esse vídeo pra mim já há bastante tempo e eu tava só demorando pra fazer. Então, assim, leia por sua conta e risco, tá? Eu não me responsabilizo, tá bom? Bom, aviso dado, certo? Vamos falar então um pouquinho sobre essa obra aqui, que é uma obra que foi escrita em conjunto, tá? Então, caso vocês não saibam, o Alexandre Dumas, ele trabalhava com coautores, colaboradores que o ajudavam então a escrever seus livros. No caso, o colaborador em questão, que praticamente seria o coautor aqui da história também, junto com Dumas, era o escritor Auguste Maquet, que também o ajudou a escrever Os Três Mosqueteiros. Como é que funcionava essa questão da coautoria? O Auguste Maquet, ele veio então com o argumento da história, né, que era baseada em uma notícia de jornal que eles tinham visto, circulando na época sobre um prisioneiro que fugiu, se não me engano, era mais ou menos assim. E aí o Auguste Maquet fez o primeiro esboço desse romance do Conde de Monte Cristo. O Auguste então levou esse esboço para o Dumas, e o Dumas então melhorou esse esboço. Então um esboço que mais ou menos, vamos chutar ali, será umas 10 páginas, o Dumas então colocou 50 páginas, tá? Tô chutando aqui, tá? Então o Dumas acrescentou o seu estilo, os diálogos, né, etc. Talvez até tenha desenvolvido aqui melhor alguns personagens. Então o rascunho mais cru foi o Auguste Maquet. Já o texto realmente, pelo menos da primeira parte, né, o volume 1 aqui do Conde de Monte Cristo, a parte mais elaborada foi o Dumas, e assim foi em toda a obra. Se não me engano aqui, deixa eu só confirmar. A obra então, o Conde é dividido em 6 volumes, 6 partes, ok? E esses volumes foram escritos entre os anos de 1844 e 1846. Então, o livro então foi publicado em formato de folhetim só depois que foi publicado então em volumes, ok? E o Auguste Maquet não só colaborou para o Conde de Monte Cristo, ele também ajudou o Dumas a escrever Os Três Mosqueteiros, tá? Mas aí vocês se perguntam, né? Coisa que eu também me perguntei tá, mas por que o Auguste Maquet não leva o nome aqui de coautor também aqui da história, né? Alexandre Dumas e Auguste Maquet. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, até na introdução da Zahar, da outra edição, né, essa daqui é minha de bolso, né? Tem aquela edição maiorzinha também, que eu peguei a introdução dessa edição pelo Kindle. Nessa introdução vai dizer que o Auguste Maquet, ele entrou com um processo contra o Dumas após eles se separarem, né, terminarem aí a sua sociedade. Não sei dizer se ele conseguiu ganhar ou não esse processo, mas ele perdeu o direito de assinar como coautor, tá? Então ele pediu dinheiro, obviamente, né? Então uma quantia exorbitante,
Mas provavelmente em troca dessa quantia exorbitante, ele perdeu o direito de assinar os livros também, o Conde de Monte Cristo e os Seis Mosqueteiros. Então ficou somente o nome do Dumas na história, tá? E aí a história então se passa justamente aí na França, após o exílio de Napoleão na Ilha de Elba, bem pouco tempo depois. E caso vocês não saibam, quem era bonapartista, quem era apoiador do ex-imperador, era traidor da coroa, ok? Então isso é muito importante, porque isso vai influenciar então o que vai acontecer com o nosso protagonista, que é o Edmond Dantès, que começa aqui o livro, na primeira parte, ele com 19 anos, ele é um jovem aspirante de um navio do seu empregador Morel, e eles estão voltando então de uma viagem, enfim, com cargas, especiarias, voltando então para a França. E o jovem Edmond Dantès, por conta da morte do capitão desse navio, ele acaba então sendo promovido pelo seu empregador Morel a capitão desse navio, para o desgosto de algumas pessoas. A primeira delas é o Danglars, que ele cuidava das finanças do navio, e ele tinha muita vontade de ser capitão, e ele ficou assim, pé da vida, por ver que aquele moleque, né, bem mais novo do que ele, tinha sido promovido no seu lugar. Outra pessoa que também tinha muita inveja do Edmond, não só pela questão dele ter sido promovido a capitão, mas também pelo fato dele ser noivo de uma jovem chamada Mercedes, era o Fernand Mondego. Era um jovem de Marsella, e esse jovem era apaixonado pela Mercedes. Tanto que no começo aqui do livro a gente tem, né, uma cena de um diálogo entre a Mercedes e o Fernand. Só que a Mercedes não cedia, então, às tentativas de flerte do Fernand, justamente porque ela estava, então, esperando que o Edmond voltasse da viagem, e também para que eles pudessem se casar. Então, assim que, com a promoção do Edmond, agora que ele ganharia muito mais do que ele ganhava apenas como um aspirante, então agora eles poderiam, então, se casar, e aí já no começo aqui da primeira parte, eles ficam noivos, né, para o desgosto, então, do Fernand Mondego. Há um outro personagem aqui também que vai meio que participar desse complô, tá? Dessa conspiração contra o Edmond, que é o Calderose. Mas o Calderose não tem realmente um motivo ali para ter algo contra o Edmond, né? Ele só tava ali no meio da conversa ali fatal, ali daquele diálogo fatal que vai acontecer logo depois do anúncio do noivado do Edmond com a Mercedes, né? Então vai sentar numa mesa de bar ali para fazer esse complô, essa conspiração. Fernand, o Danglars e o Calderose. O Calderose estava bêbado, então assim, ele é uma testemunha, mas ele não fala nada. Ele conhecia a família do Edmond, ele conhecia o pai do Edmond, que ainda estava vivo aqui no livro. Ele sabia que o Edmond era inocente, que ele não tinha nada a ver com esse complô que o Danglars e o Fernand estavam aí aprontando para tirá-lo do caminho, né? Então, no caso, então, eles aí descobrem que eles têm algo em comum, que é esse ranço do Edmond, entendeu? Essa raiva que eles têm do Edmond, o Danglars pela questão do Edmond ser capitão e o Fernand por conta da Mercedes. E aí, alguns dias antes, então, da festa de noivado do Edmond, noivado ou casamento, gente, eu não lembro agora se eles já estavam indo casar, se eles já iam casar ou já iam noivar. Eu acho que já era o casamento deles. Me corrijam aí, gente, vocês que leram recentemente Conde de Monte Cristo. Mas alguns dias antes, então, da festa de noivado, casamento, enfim, do Edmond com a Mercedes, então, o Danglars e o Fernand, junto com o Calderose, eles fazem, então, essa conspiração, esse complô. E qual que é? O navio, então, que o Edmond tinha trazido, né, de volta, né, que ele estava trabalhando ali, durante o percurso, antes de chegar na França, ele tinha parado na ilha de Elba. Tá? O Danglars, então, vai comentar isso com o Fernand, né, e o Calderose também. E aí eles sabiam, então, que o Edmond tinha ido conversar com o ex-imperador exilado ali na ilha de Elba. Eles usam, então, esse conhecimento, esse fato, que realmente tinha acontecido. A gente vai saber depois que realmente o Edmond desceu, foi conversar, então, com o imperador. E para piorar a situação, o Edmond recebeu uma carta do imperador para ele entregar para um tal de Senhor Notier, tá? Acho que é assim que fala o nome dele. Guardem essa informação, porque isso vai ser muito importante lá na frente, principalmente para o terceiro vilão aqui da história, quarto, né? Se a gente contar o Calderose também, mas para o quarto vilão aqui da história, que é o Villefort, que é o procurador do rei, ok? Como é que eles fazem isso, então, para poder prejudicar o Edmond, né? Eles mandam uma carta anônima, falando que, então, o Edmond Dantès tinha tido contato com Bonaparte, que ele estava levando uma informação que ele não devia, que ele era um traidor, etc, etc.
E aí, essa carta chega então à coroa e é dado então um mandado de prisão para o Edmond exatamente no dia da sua festa de casamento. O pobre do Edmond não sabe o que está acontecendo. Assim, eles estavam literalmente só esperando começar ali a cerimônia, quando aparecem os policiais e o levam embora. E assim, gente, vai ser a última vez que o Edmond vai ver a Mercedes desde aquele dia. E o seu pai também, né? O seu pai e o Morel, né? Que eram os seus familiares ali, o Sr. Morel, ali que eram próximos, porque desde em diante o Edmond vai desaparecer. Né? Nenhum desses personagens vai encontrar o Edmond de novo. E aí, no caso, então, o Edmond é levado para diante de, então, de Villefort, que é o procurador do rei, né? Que ele era a maior autoridade ali que estava presente na cidade. E o Villefort, de início, ele não estava, assim, muito disposto a querer ouvir o Edmond, né? Mas ele acaba escutando. Ele fala que o Edmond sobre a acusação e etc. Até que o Edmond, então, na sua inocência, o Edmond aqui é muito inocente, gente, no começo do livro. A gente percebe que ele é muito, muito ingênuo. Ele acaba confirmando, então, a história de que realmente ele tinha ido conversado com o ex-imperador e que ele tinha uma carta que seria destinada, então, a um tal de senhor de Nortier. E esse senhor de Nortier não era nada menos do que, além de um dos personagens mais incríveis aqui, do Conde de Monte Cristo, por incrível que pareça, é um personagem que você acaba torcendo muito por ele. Por mais que ele e o Conde, ele e o Edmond só vão realmente se entender dali há muitos anos, mas enfim, tô me adiantando. Esse Nortier, então, era o pai do Villefort. E assim, gente, caso essa informação vazasse de que o imperador tinha mandado uma carta para o Nortier, que era bonapartista, que era ali, fazia parte da patota ali que ainda apoiava Napoleão, no caso, como eu falei pra vocês, era um crime, etc. Era crime político, essa coisa toda. Não só o pai do Villefort seria preso, também toda a reputação da família dele seria destruída por conta daquilo, né? É engraçado que ele queima a carta, né? E até fala, só que ele não fala isso pro Edmond, né? Obviamente que o Edmond não sabe, né, sobre a questão dessa ligação do senhor de Nortier com o próprio procurador do rei. E, como eu falei pra vocês, na sua ingenuidade, ele acha que o Villefort vai assim, acreditar que ele é inocente e vai libertá-lo por conta disso, né? Isso, gente, dói muito, porque a gente realmente acha, se você não leu a história ou não assistiu aquele filme de 2002, a gente realmente acha que o Villefort vai libertar o Edmond. Mas se ele libertasse o Edmond, a história acabava, né? Não ia ter 1000 páginas aqui de história pra contar. Mas é muito triste porque ele acredita no Villefort. Ele acha que o Villefort vai ajudá-lo. E no final das contas, o Villefort, mesmo sabendo da inocência do Edmond, sabendo que ele não tinha nada a ver com aquela história, que ele estava sendo usado como bode expiatório, vamos dizer assim, ele resolve então silenciar o próprio Edmond, justamente para não comprometer o emprego dele, né? E além de destruir a carta, ele manda então o Edmond ser preso no terrível Castelo de If, gente. E naquele Castelo de If só tinha assim os piores presos que você possa imaginar, né? Incluindo também presos políticos como o Abate Faria, que o Edmond vai conhecer dali um tempo, acho que alguns anos depois que ele tá já na prisão. E, gente, esse capítulo que ele vai pra prisão, que ele vai pro Castelo de If, esses capítulos que ele tá lá, nesses anos que ele fica, ele vai ficar por volta aí de mais ou menos uns 14 anos, preso até a sua fuga, né? É um dos capítulos mais tristes aqui do livro, né? Porque a gente vê aquele rapaz que era todo inocente, tinha uma certa ingenuidade, uma certa inocência pela idade, tinha um otimismo, era alegre, era feliz, se tornar então pessimista, se tornar então machucado pela vida, até querer se suicidar. Ele vai tentar se suicidar aqui, logo no primeiro ano que ele fica preso no Castelo de If. Ele desacreditado por todo mundo, ele não teve nem direito a um julgamento, né? Então simplesmente mandaram ele pra prisão sem julgamento, sem defesa. A parte que ele tá preso realmente é uma parte difícil de passar, assim, é pesada, porque é muito triste, até o momento então que ele conhece então o Abate Faria. O Abate Faria era um preso político, né? Que estava ali também, eles eram companheiros, eles praticamente, por exemplo, o Edmond estava numa cela e o Abate Faria estava em outra ali, uma distância bem curta, e aí por acaso eles se conhecem, porque o Abate Faria estava tentando fugir, cavando um túnel, né? Só que esse túnel acabou levando então para a cela do Edmond. O Edmond obviamente não vai denunciá-lo, muito pelo contrário,
né? Os dois acabam então se tornando amigos, se tornando ali uma espécie de mentor e mentorado, né? O Abaixo Faria vai acabar educando então o Edmond nesse tempo aí que eles estão juntos, que não é nem tanto tempo assim, viu, que eles ficam juntos, porque logo o Abaixo Faria falece, né? Lá na metade da parte 2, se não me engano. E só que o Abaixo Faria ensina tudo o que ele pode para o Edmond. Ensina matemática, física, filosofia, tudo que ele precisa saber. Como eu falei pra vocês, era um rapaz muito simples, então ele não tinha muito conhecimento do mundo. Além disso tudo, o Abaixo Faria também vai indicar para o Edmond onde está escondido o tesouro do Cardeal Espada, que era engraçado que a Abaixo Faria ficava falando, né, pros donos da prisão, falou assim, olha, eu tenho um grande tesouro, se você me deixar sair, eu vou te pagar, né, com metade do meu tesouro. Só que ninguém acreditava nele, nem o próprio Edmundo acreditava nesse tesouro que ele falava. Mas, passado um tempo, eles estão, essa amizade, são capítulos muito gostosos de ler, essa amizade dos dois ali. O Abaixo Faria, então, vai mostrar pro Edmond que ele foi vítima de uma conspiração, que ele foi bode expiatório, que o Villefort, o Danglars e o Fernand estavam envolvidos ali na sua prisão, ok? Então, ele vai fazer o Edmond enxergar tudo isso, e o Edmond já, nesses capítulos aqui, em que ele entende a verdade, o que aconteceu da sua situação, ele vai jurar vingança. Coisa que o Abaixo Faria tenta meio que tirar da cabeça dele, né? Ele fala que não vai, não sei o quê. Mas a gente sabe que, deixa claro aqui no texto que ele vai se vingar. E já aqui, assim, planta no coração dele essa semente de querer vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, então, o Abaixo Faria acaba falecendo, para a tristeza do Edmond, e nesse desespero, nessa tristeza dele ficar sem o seu amigo, né, queria ficar sozinho de novo, né, ficar sozinho e desesperado de novo, e eles sabem que para cavar o buraco eles não iam conseguir, ia levar muito tempo para eles conseguirem chegar, ia ser praticamente impossível eles fugirem então por aquele plano de escavação que eles estavam fazendo, por conta que eles estão numa região, numa ilha, né? Então eles iam sair praticamente no mar, né? Então, então eles iam esbarrar com muitas dificuldades para conseguir cavar esse buraco, né? Que era o plano deles ali de fuga. E aí então o Edmond, meio que no impulso, ele acaba então trocando de lugar com o Abaixo Faria. Então ele tira o Abaixo Faria ali do saco da sua mortalha, né, que ele estava já pronto para ser levado, né, o corpo, mesmo sabendo que provavelmente ele seria jogado no mar, né, que eles não enterravam, eles não levavam para o cemitério, eles enterravam os mortos ali do castelo de If, da prisão de If, no mar, né, eles jogavam o corpo no mar junto com uma bola, né, que a gente vai saber depois, aquelas bolas de ferro. Então ele troca de lugar então com a Abaixo Faria. Nisso, então, ele consegue a fuga, quase que ele morre, né? Quase que ele vai, que ele não consegue. E, inclusive, também, as pessoas que levam, né, o corpo dele falam que depois eles ouviram um grito, né? Que logo quando eles jogaram o corpo no mar, eles ouviram alguém gritando, eles ficaram bem assustados e tudo mais. Aí logo, um tempo depois, eles iam descobrir, não ali na hora, mas um tempo depois, eles iam descobrir que, na verdade, o corpo que eles levaram não foi o corpo do Abaixo Faria, né? Até porque o corpo do Abaixo Faria ficou lá ainda na cela. Logo após a sua fuga, né, lembra daquele tesouro que o Abaixo Faria disse que ele tinha, etc, etc. Então o Edmond, mesmo ali meio desconfiado, ele acaba então, depois de ser resgatado ali por um navio pirata, e começado a trabalhar então para esse navio, ele vai atrás então junto com o seu colega ali, o Jacob, que eu achava que ele aparecia mais na história, gente, mas o Jacob mal aparece aqui no livro. Eu tô com lembranças ainda muito fortes do filme, né, que no filme lá com o Jim, o filme de 2002 lá, o Jacob aparece mais. E não, gente, o filme não tem nada a ver com o livro, né, isso eu sei, tá? Mas é que eu conheci o Conde primeiro por conta do filme, depois que eu li o livro ano passado. Eles então, ele passa um tempo trabalhando então para esse navio, se eu não me engano o navio chamava The Young Amelia. E aí nesse navio tinha também o Corso Bertuccio, que é Bertuccio, né? Que ele também vai aparecer ali mais pro meio da história. Ele vai acabar se tornando então um empregado do conde, né? Quando ele vira um conde. A princesa grega Haide, que é uma das personagens mais interessantes aqui do livro. Eu acho que é a personagem feminina mais interessante, junto com a Mercedes aqui, da história. Personagem muito importante também, a princesa grega. E cujo pai, né, o sultão Ali Pasha,
ele foi destronado. E essa questão do pai dela ter sido destronado vai ser importante também lá pro meio da história, porque vai ter a ver com o plano de vingança do conde, né? Essa história aí é desse sultão, vai estar envolvido, o Fernand Mondego vai estar envolvido aí no meio dessa conspiração que foi feita contra o pai da Haydée, inclusive, e o que vai levar o Fernand Mondego à ruína. E aí então o conde consegue, né, o tesouro do Abade Faria, fica milionário, e a partir disso então ele começa a arquitetar o seu plano de vingança, né? Ele adota o nome de Conde de Monte Cristo, e aí ele vai bolar um plano de vingança contra o Fernand Mondego, o Villefort, Danglars e também o próprio Calderousse. E aí desses vilões aqui, pra mim o melhor que foi construído, na minha opinião, o mais bem construído foi então o Villefort. Eu acho que o Villefort é um personagem extremamente interessante, bem complexo. O Villefort, ele tem uma luta interna dele ali o tempo todo. É como se ele tivesse a capacidade de ser bom. Ele tem a capacidade de ser bom, mas ele não quer. Ele sempre faz a escolha pro lado errado. Ele tinha a chance de salvar o Edmond, ele não salva. Vários momentos ao longo do livro ele tinha a chance de fazer a coisa certa, mas ele não faz. Por quê? Por puro egoísmo. E isso vai levá-lo então para o seu final, que é um final tecnicamente até trágico, né? Todos eles, na verdade, tirando todos os vilões aqui que conspiraram contra o conde, vão ter um final trágico, né? Mas acho que o final do Villefort foi o pior de todos ali, até pior do que o final do Danglars, porque o Villefort perdeu a capacidade, aquilo que ele mais tinha de precioso, né? Que não era seu dinheiro, que era a sua sanidade. Mas a gente conversa sobre o final desses personagens daqui a pouco. Como que foi pra minha leitura, né? O que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. O Conde, gente, não é um livro difícil de ler, tá, gente? A escrita aqui do Dumas, ela é bem simples, ela é bem direta, não tem dificuldade nenhuma, tá? O que realmente pode assustar a gente é o tamanho do livro, mas a escrita é super de boa, é super tranquila, mas eu não vou falar pra vocês que, tipo, o livro inteiro você vai querer engolir de uma vez só. A primeira e segunda parte, você vai ler super rápido, você vai querer saber o que vai acontecer, é bem frenética mesmo, então tem várias reviravoltas. O que mais tem aqui é reviravoltas e cenas assim que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo, socorro. Revelações bombásticas também aqui no livro, o que mais tem é um novelão, né, gente? Então, novelão de folhetim é assim, né? Tem que ter essas reviravoltas, esses momentos bombásticos, justamente para manter a atenção dos leitores ali, que querem, para poder eles continuarem lendo na próxima semana, não é mesmo? Mas tem momentos aqui que a história se arrasta mesmo, tá, gente? Principalmente lá na parte 3 ou 4, eu acho. A parte 4, pra mim, acho que a parte 4 não, a parte 3 foi a mais arrastada, que é a parte que o Conde então está na Itália, né? Então aqui ele já é o Conde de Monte Cristo, ele já tem a sua fortuna, já passou-se já um tempo desde ali entre a parte 1 e 2, né? E é nessa parte que a gente é apresentado a dois personagens importantes também, que vão ter ali uma importância na história, que é o Albert, o Conde de Morcerf, que é filho da Mercedes com o Fernand, né? No caso, eu esqueci de comentar que o Fernand e a Mercedes se casaram, né? Ele conseguiu o que ele queria. E o Franz, né? Que seria então o pretendente da Valentine de Villefort, que era a filha então do Villefort, só que a Valentine, ela era apaixonada pelo Morel, que era filho, então, do ex-patrão do Edmond, né? Que o Sr. Morel, ele tinha já falecido, o Conde tinha salvado ele de cometer suicídio por conta de uma ruína que ele tinha colocado ali, a sua empresa. E aí, nisso, logicamente sem o Morel saber, né? Ele adota um outro nome. O Conde aqui, o que mais tem é disfarces. O Conde se disfarça de várias pessoas aqui, de várias identidades. Tem um capítulo que ele se chama de Simbel Marujo, que é uma referência às Mil e Uma Noites. Inclusive, eu li até o conto do Simbel Marujo para poder continuar acompanhando a história do Conde aqui. É bem interessante as referências e os paralelos da história do Simbel Marujo com o Conde de Monte Cristo aqui também. Vale a pena, tá? Se vocês tiverem as Mil e Uma Noites aí, e peguem depois o conto do Simbel Marujo, vocês vão gostar. Apesar de ter uns momentos ali que eu achei tenebroso, de violento, mas é muito interessante. E também o Conde descobre, outra informação importante também que eu lembrei agora, o Conde descobre como que seu pai morreu de fome, né? E o Calderousse sabia disso. Eu acho que
E acho, não, tenho certeza que isso que aumentou ainda mais a raiva do Edmond com o próprio Calderoso também. Enfim, triste pra caramba a morte do Conde, e isso também só alimentou a sua vingança, né? A sua sede de vingança de se vingar dessas pessoas. E assim, gente, o ponto baixo pra mim, os pontos baixos foi esse capítulo na Itália, apesar de ter bons momentos, é um pouquinho arrastado, porque você fala, meu, tá, pra onde vai isso aqui, né? Pra onde que isso tá levando, né? Mas isso vai ter importância, sim, mais pra frente na história, da parte 4 à parte 5. A Valentine de Villefort, né? Esse subenredo da Valentine com o Morel, né? O Morel filho, né? Chatíssimo pra caramba, gente. Desculpem. Eu entendo quem gosta desse subenredo, mas essa personagem é uma chata. Mas essa personagem é muito chatinha. E o Morel é um personagem que eu acho que não foi muito bem aproveitado aqui na história. A história dele poderia ter sido melhor. Eu acho que ele poderia acabar se tornando ali meio que o contraponto do Conde, né? Porque o Morel, ele é esse espelho do jovem amante, aspirante, né? Que o próprio Conde um dia foi, né? Então, se a gente olhar a história do Morel aqui, você vai ver que tem um paralelo muito grande com a história do próprio Edmond ali no começo do livro, né? Mas eu acho que eu não sei o que aconteceu, na minha opinião, tá? O Dumas não soube aproveitar muito bem o Morel aqui. Apesar de no final ser um final bem bonito, bem bonitinho, inclusive, tá? Mas a Valentine é um porra de chata, gente. Vocês me desculpem. A Mercedes tem sua cena final que é mega triste aqui. E a Haydée, ela vai aparecer ali no momento do julgamento do Fernand, pra acabar de vez com a vida do Fernand Mondego, não é mesmo? Que é uma personagem bem interessante, viu? Que é apaixonada pelo Conde, inclusive, né? Não só as duas, mas a Senhora de Villefort também é uma personagem interessante também, apesar dela não ser uma mocinha, né? Ela é uma vilã, uma baita vilã, inclusive, tá? Bem assustadora. Mas aí, você tem personagens muito, muito legais, muito interessantes, no caso, como a Senhora de Villefort, a Haydée e a Mercedes, e a Valentine era pra ser a mocinha romântica, né? Enfim, a gente tá falando que o Alexandre Dumas ele era muito dado a certos romantismos, né? E ela é muito... Só que aí ela fica deslocada, né? É uma personagem que pra mim ficou completamente deslocada no enredo. Apesar dela ter uma importância muito grande para a questão do seu avô, né? O Noirtier, né? Que também tem um subenredo ali acontecendo, que é bem interessante. Uma das partes mais interessantes do livro aqui é justamente como que o Conde vai se vingar, então, do Villefort, e ele vai usar a própria mulher do Villefort para isso, né? Usando os interesses dela, né? A segunda mulher, no caso, né? Que era a madrasta da Valentine. Mas eu achei que ela ficou deslocada, ela ficou mal planejada, mal desenvolvida, antipática. Bem antipática. E o subenredo dela com o Morel, daquela história de amor toda, que muito meloso. Achei chatinho pra caramba, gente. Eu tinha vontade de dormir quando eles apareciam. E olha assim, que eu gosto de histórias de amor, tá, gente? Não tenho nada contra, pelo contrário, eu adoro subenredo de história de amor. Mas esse subenredo aqui da Valentina e do Morel, achei um porre. É um dos pontos baixos aqui do livro pra mim, tá? É interessante a gente pensar assim que o Conde é uma história em si de vingança, né? O Edmond, ele vai ele vai emplacar sua vingança aí até o final, até as últimas consequências, mesmo que essas consequências às vezes possam envolver pessoas inocentes, né? Então, o plano dele, eu não acho que ele planejou querendo ferir pessoas inocentes, cara, eu não creio nisso, mas sem querer, o seu plano de vingança acaba ferindo sim pessoas inocentes, como a Valentine, como o meio-irmão dela. Enfim, o próprio Noirtier também, que não tinha... Que, enfim, apesar dele ter sido ali envolvido no caso ali do Napoleão, ele não sabia de toda a história, né? Ele nem sabia quem era o Edmond, no caso, né? E nisso é muito interessante que o caso, quando ele vai começar a se vingar do Villefort, né, fazendo a própria esposa envenenar a Valentine, envenenar o avô dela para poder ficar, para que a herança deles ficasse pro próprio filho, né, que era meio irmão da Valentine ali no caso, como eu falei, ela era já a segunda esposa do Villefort. E quando isso chega, quando o plano dela acaba afetando a Valentine e o Conde fica sabendo disso, né, é o momento que ele cai em si, né. Então ele passou anos e anos arquitetando aquele plano, anos e anos alimentando aquela sede de vingança, mas, né, vai dizer até na introdução, né, que o Conde meio que vira um super-homem, né, o super-homem do Nietzsche, né, que ele é capaz de tudo, ele é quase uma sombra
aqui na história, né? Ele se desumaniza em muitos momentos aqui no livro também, mas quando isso começa a afetar pessoas que não tinham nada a ver com aquela história toda, né? Não tinha a ver com seu plano de vingança, aquilo então faz com que ele volte então a ser o seu estado humano, que aquele processo de desumanização, né, dele se tornar um super-homem, isso acaba então sendo interrompido, né? É até incrível quando ele descobre que a Valentine estava correndo perigo de vida dentro da própria casa por conta da madrasta, né? É meio que um momento que ele acorda, né? É uma cena bem emblemática, porque até esse momento o Conde ele não demonstrava emoção. A gente só tinha visto ele demonstrar emoção depois que ele fugiu da prisão, quando ele soube da morte do pai, né? Como que o pai dele tinha falecido. Mas daí em diante ele é uma máscara, né? Ele é uma máquina de vingança, ele é uma máquina de... Ele é um ser ali que arquiteta coisas, ele é quase um deus aqui em vários momentos, né? Então o poder de influência que ele tem, não só pelo dinheiro, mas também por conta da sua inteligência, é algo absurdo, né? Mas aí quando vai chegando aqui no final metade da parte 5, em que ele cai em si e percebe que ele não é Deus, né? Que ele não pode tentar tomar o lugar de Deus, que parece que é o que acontece aqui durante esse tempo que ele está arquitetando esse plano, né, e que vai dando certo. Ele consegue implantar sugestões, ele consegue ali manipular situações para que os seus inimigos sejam prejudicados, né. Então, quando ele percebe que ele não é Deus aqui e que ele vai tentar salvar a Valentine, né, e ele vai meio que com raiva, meio, né, bravo, enfim, triste ao mesmo tempo, é uma baita cena. Eu acho que o Dumas conseguiu explorar muito bem isso. Dessa questão psicológica e filosófica do Conde. Como eu falei pra vocês, o Conde, além de ser uma história de vingança, também é uma história de perdão, porque ele também ele precisa tentar perdoar, no caso aqui, a Mercedes, né? Então ele tem raiva da Mercedes por ela não ter esperado ele, por ela ter se casado com o Fernand, e aí lá na última cena deles juntos, então eles vão ter a conversa triste pra caramba, das cenas mais tristes aqui do livro, que é o fim da Mercedes aqui, junto com o Albert, né? Eles perderam tudo, o marido tinha se matado por conta daquela história que eu falei pra vocês do sultão Ali Pachá ter sido destronado. O Fernand Mondego estava envolvido nessa história. O Fernand Mondego cometeu um crime político também. Isso foi descoberto, isso veio à tona ali na época que o Conde já estava na França, né? Obviamente, Conde do Conde, não é mesmo? O Conde que arquitetou aquela história para elas vir à tona e acabar então com a reputação do Fernand Mondego e provavelmente levá-lo à prisão, né? Só que antes disso ele acaba se matando, enfim. Isso prejudica também um pouco o relacionamento do Conde com o Albert, né? Que os dois eram amigos ali e tudo mais. Bem triste também, gente. O final deles é muito triste. Eu acho que eles são inocentes, principalmente a Mercedes e o Albert, no caso. Eles não têm nada a ver com o crime que o Fernand cometeu, mas eles acabam sofrendo as consequências daquele crime que o Conde trouxe à tona, né? Que o Conde usou para se vingar do Fernand. Então a gente se pergunta, né? Será que vale a pena você dedicar anos da sua vida, metade da sua vida, da sua juventude, para arquitetar um plano de vingança com as próprias mãos? Né? Então é o questionamento que o próprio Abade Faria vai fazer pro Edmond enquanto eles ainda estão na cadeia, né? Que ele até fala, não vale a pena você fazer isso, você estragar a sua vida por conta disso, né? E o Dumas, ele não se debruça tanto nessa questão mais filosófica, mas ele meio que joga no ar, né? Essa questão de que será que vale a pena? Será que realmente é algo ali que Deus queria que ele fizesse? Ou será que havia outro caminho, não é mesmo? Tanto que o próprio Conde, ele vai dizer durante todo o livro, né, pra Haydée, né, que fala que ele não merecia amor, que ele não merecia uma segunda chance, que ele não merecia felicidade, né? E a Haydée fica, assim, muito decepcionada, porque a Haydée é apaixonada por ele, né? Ela queria ficar com ele. No caso, ele fala que ela é escrava dele, mas enfim, é uma relação bem estranha que eles têm aqui. É no mínimo curiosa, né? Porque ela é uma escrava livre, né? Então ela tem todos os luxos, todo o conforto que ele dá pra ela, mas ela queria ser mulher dele, né? Ela queria ficar com ele, mas o Conde não acredita que ele tem direito à felicidade, né? Ele acha que a missão dele é só fazer esse plano de vingança. E é uma coisa que vai mudar, e é uma mentalidade que vai mudar lá pro final. Então, pra mim, o final realmente é muito bom, porque ele fecha todas essas pontas soltas, né? E aí, quando ele percebe o quão longe que ele foi, né? O quão longe que ele conseguiu
ele acaba então meio que tentando se tornar a face do seu mentor, né, a face do Abate Faria. E aí é quando ele para, né, quando ele vê que ele já conseguiu o que ele queria, apesar de ter pagado um preço muito alto para isso. Entende então, pelo menos deixa subentendido aqui, que ele não tinha mais que gastar a vida dele querendo se vingar, que era a hora dele recomeçar a vida dele, era a hora dele começar uma nova página, começar uma nova história da vida dele, e é justamente nesse ponto então que o romance acaba, né? Quando ele e a Ryder finalmente se entendem, né? Então ele não acreditava que ela o amava de verdade, mas agora lá nas cenas finais, né? Então aqui começa o spoiler, tá bom? Já dei spoiler já antes, mas quando que ele entende que ele tem direito a uma segunda chance, que a vida dele não é só isso, né? Que a vida não é só vingança. Que se ele conseguiu fugir, se ele conseguiu aquele tesouro, se ele conseguiu uma nova vida, é porque Deus deu uma chance pra ele, né? Não fica claro nessas palavras, mas fica implícito ali no texto. E ele tinha que usar a inteligência que ele adquiriu do seu mentor, do Abate Faria, para o bem, né? Não para o mal, né? Para ajudar as pessoas, não para se vingar delas. E aí então, o final do Conde é basicamente esse, né? Ele reconhecendo que ele não é um super-homem, que ele não é o super-homem ali do Nietzsche, né? Que ele não é Deus, né? Que ele não tem que perder a sua humanidade, muito pelo contrário, ele precisa recuperá-la, né? A humanidade que ele perdeu ali nos anos de prisão e processo de vingança, para se tornar um homem novo, né? E aí nisso que ele se torna um homem novo, ele acaba então aceitando o amor da Ryder e os dois ficam juntos no final do livro. E aí, gente, antes de eu comentar do final dos outros personagens, né, gente, o Conde aqui tem momentos incríveis, tem momentos bem emocionantes mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, tem muita reviravolta, tem personagens marcantes, incríveis aqui. O próprio Conde é um personagem marcante e cenas muito, muito inesquecíveis mesmo. Fica a minha recomendação, vale a pena, tá? Se você não leu, se você tem vontade de ler, mas tem medo do tamanho, não fica com medo, tá? Compra o e-book no Kindle. Eu comprei o e-book no Kindle pra me ajudar a ler, porque, enfim, né, às vezes carregar esse tijolo aqui não tá muito certo. Então eu li muito essa mesma edição da Zahar pelo e-book, o que me ajudou bastante também a terminar o livro, ok? Fica aqui a minha recomendação desse baita romance, desse baita novelão. Gente, esse vídeo tá enorme. Se você ficou até o final aqui, você é um guerreiro, ok? E antes de eu me despedir, eu vou comentar então com vocês o que aconteceu então com os inimigos do Conde, tá certo? Mais spoilers, ok? O Villefort, então, como eu falei pra vocês, ele perde a sanidade, né? E a sua família inteira, praticamente, tirando a Valentine, né, que o próprio Conde salva, né? Sem nem o Morel saber, né? Ele salva a Valentine sem o Morel e o Noirtier talvez saberem. Acho que ele avisa o Noirtier, mas ele não avisa o Morel. Mas enfim, o Villefort fica louco, tá? Então ele enlouquece após a morte da esposa, do filho, e enfim, dos seus sogros, todo mundo ali, que foi então arquitetado pela própria esposa, mas com influência do Conde ali. O Conde plantou a sementinha na senhora de Villefort, ok? O Danglars, ele perde todos os seus bens, ok? E a sua família, ele fica mega endividado, ele tem um monte de credores para pagar. E aí o Conde sequestra ele em Roma e deixa ele preso por 12 dias, fazendo com que ele gastasse todo o resto da sua fortuna comprando comida na prisão, ok? Depois que o Conde o liberta, né? Não antes de fazer aquela sua grande revelação de quem ele é. Acho que pro Villefort também o Conde acaba se mostrando quem ele é, né? Que ele era o Edmond Dantes. Uma baita cena, gente. Muito bom. Muito novelão, eu adoro. Ele, então, Danglars fica assim, chocado, quase enlouquece também. E aí o Conde o liberta sem um centavo no bolso, né? Uma cena tenebrosa, tá, gente? Essa do Danglars foi bem assim. Essa foi uma das mais horríveis, assim. O Calderossi, ele é morto a facadas pelo seu amigo Benito, né? Que era filho ilegítimo do Villefort com a senhora Danglars, né? Ainda tem isso também, né? E que foi o Benito, sorry, é Benito, não é Benito. O Benito, ele foi companheiro de prisão do Calderossi, né? E até eles fugirem, ele se torna, com a ajuda do Conde, acho que é Conde Cavalcante, alguma coisa do tipo. E
ele usa, né, o Benetto para se vingar do Calderossi, né? E aí, no meio de uma confusão deles ali, que o Calderossi tava pedindo dinheiro, o Benetto não queria dar esse dinheiro, enfim. No fim das contas, eles brigam e o Benetto vai lá e mata o Calderossi, ok? Pouco tempo depois, o próprio Benetto, ele é desmascarado, ele ia casar com a senhorita Danglars e tudo mais. Tá uma baita confusão também. E aí, ele vai preso, tá? Personagem bem interessante também, tá? O Fernand, então, como eu falei pra vocês, eu já adiantei pra vocês, ele acaba se matando com um tiro na cabeça após a sua traição política ter vindo à tona aí com a ajuda do Conde e com a ajuda da Heide. A própria Heide vai até ao tribunal onde o caso estava sendo julgado e é uma cena assim que você fica, meu Deus, essa mulher é foda. Essa mulher é sensacional. Porque a coragem que ela teve de ir sozinha ali pra depor contra o Fernand, enfim, jogar a merda no ventilador, sensacional também. Que ela então era filha, né, do antigo sultão. E aí ele acaba se matando com um tiro na cabeça. Nisso, a Mercedes e o Albert caem em desgraça, né? A família toda cai em desgraça e após a morte do pai. Então, o Albert vai se juntar ao exército na África para trabalhar, já que eles não vão poder ficar mais com a herança que eles tinham, né? Ele se recusa a ficar com a herança do pai, porque, enfim, para eles é dinheiro sujo, nome sujo, etc. e tudo. E aí a Mercedes fica, então, se não me engano, em Marsella. Com a ajuda do Conde, ela consegue então o dinheiro que tinha escondido ali na casa dele, se não me engano. O Conde vai lá e mostra, olha, tem um dinheiro ali, usa esse dinheiro pra você se sustentar aqui, pra você não ficar na miséria, isso tudo. Uma cena bem, bem triste. Como eu falei pra vocês, pra mim o final mais triste foi o da Mercedes e do Albert, mas não tinha o que fazer, né, gente? Era isso, né? Não tinha como eles ficarem juntos mais ali, né? Não é que nem no filme que eles ficam juntos, eles não ficam juntos, ok? E como eu falei pra vocês, então, a Valentine é salva pelo Conde, e aí logo no último capítulo do Conde, né, eu tava na dúvida se ele tinha realmente salvado ela ou não. Eu falei assim, meu Deus, o Conde matou a Valentine? Porque o Morel tinha pedido pra ele salvar a Valentine, né, de ser envenenada, né, pela própria madrastra. E aí a menina some, ela passa capítulos aqui sem aparecer, chega no último e cadê a Valentine? Eu vou ficar me perguntando, cadê essa menina, se ela foi salva ou não, mas ela foi salva, né? Ela se reencontra então com o Morel, uma cena bem bonitinha, né? Os dois se reencontrando. O Conde então cumprindo a promessa que ele tinha feito ao Morel de que ia salvá-la, né? O Morel não acreditava, o Morel achava que ela tinha morrido. Todo mundo achava que ela tinha morrido, né? O Morel, inclusive, até mesmo, ele mesmo queria se matar. Enfim, por conta dessa história toda, mas deu tudo certo. Ela foi salva. E aí o próprio Conde, então, como eu falei pra vocês, fica com a Heide. Que aí os dois ficam juntos no final do romance. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo até o final. Fica aqui a recomendação de leitura, um baita romance. Acho que um livro desse tamanho, dessa magnitude, merece um vídeo grande também, não é mesmo? Então, muito obrigada a todo mundo que me incentivou a continuar a leitura, que mandou mensagem lá no Instagram, aqui no YouTube também. Alguns ficaram comentando, Ju, quando é que você vai colocar o vídeo do Cosmo de Cristo? Tenho muita vontade de ler, etc. Então tá aqui, gente. Promessa cumprida, tá aqui o vídeo do Cosmo de Cristo completíssimo e aqui a minha recomendação de leitura, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais, até o próximo vídeo.